Boa noite. Vocês me dão licença, eu vou levantar porque eu não consigo ficar sentada falando. Muito boa noite a todos, irmãos de ideal, seguidores do nosso chefe aqui. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês falando de um assunto que é tão querido ao meu coração, que é a gestação, a concepção, a vida desde o início. Eu sou ginecologista obstetra e sou membro da Associação Médico Espírita de Santos e do Brasil. Eu gostaria que nossa conversa de hoje fosse mais um bate-papo e espero que todos saiam daqui com alguma informação que possa aquecer o coração de vocês. Tá batendo alguma coisa? Para trás ou para perto? Para cá? Ele tem um arame. Acho que agora foi. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando vai falar sobre aborto é entender o que é um aborto. Então, por definição, ele é a finalização de uma gravidez antes da 22ª semana ou a expulsão de um embrião ou feto com menos de 500 gramas ou 16,6 centímetros. O que isso quer dizer? Quer dizer que é você tirar o bebê de dentro da barriga da mãe antes que ele esteja pronto para sobreviver aqui fora. A gente chama isso de viabilidade. Atualmente, esse é o tempo ideal que a medicina consegue manter um bebê vivo aqui do lado de fora. Isso evoluiu ao longo da história. Lá atrás, um bebê que nascesse com 7 meses já não tinha sobrevivência. Hoje, graças aos avanços da medicina, a gente parou aqui na 22ª semana. E o aborto ele pode ser provocado ou espontâneo. O nosso bate-papo de hoje, ele não vai falar especificamente sobre os abortos espontâneos e as causas pregressas espirituais dele, e nem vamos falar dos abortos provocados e das consequências que isso pode acarretar ao perispírito da mulher e a todos os espíritos que estiverem envolvidos no processo, muito menos sobre os aprendizados que tudo isso pode oferecer. Na verdade, a nossa conversa de hoje, quem quiser se aprofundar nesses assuntos, existem excelentes livros como referência, fora as psicografias do Chico Xavier, do Divaldo, do próprio Allan Kardec no início da codificação. Existem alguns livros da Associação Médico Espírita, como O Clamor da Vida, feito pela doutora Marlene, A Vida contra o Aborto, Temas de Valorização da Vida. Então, informações, e eu acredito que todos já tiveram algum contato sobre as repercussões espirituais do aborto. Nossa conversa hoje vai um pouquinho mais adiante. A gente vai tentar entender de que maneira nós podemos exercitar a caridade no acolhimento de uma mulher que passa pelo aborto. É lógico que o aborto envolve o parceiro, envolve a família, mas hoje especificamente a gente vai conversar sobre a mulher e o que está acontecendo ali. É importante a gente saber que, segundo a Organização Mundial de Saúde, entre o ano de 2010 e 2014, 55 milhões de abortos aconteceram no nosso planeta. E isso é cada vez mais fácil de se diagnosticar por conta da facilidade com que as pessoas fazem o teste de gravidez. Então, muitas vezes, não existe nem quase alterações no corpo dessa mulher, mas o teste já dá positivo, mas na maioria das vezes, apesar de parecer que é fácil engravidar, não é fácil engravidar. Na maioria das vezes essa gestação não evolui. E a gente sabe que tem todo um contexto, tem que ter um espírito organizando esse embrião fecundado, não é só encontrar o óvulo com o espermatozoide, mas isso também é assunto para uma outra conversa. E no Brasil, estima-se que em torno de 1 milhão de abortos são provocados por ano. Isso que no nosso país, o aborto provocado, ele é... Tá aceso, tá bom. O aborto provocado, ele é ilegal. Tá? A gente tem só 3 situações onde é autorizada a interrupção de uma gestação, ou se a vida da mulher estiver em risco de vida eminente, não é que ela tem uma doença que pode levar ao óbito, não, tem que estar em risco de vida eminente, ou se ela for for vítima de violência sexual, ou em terceiro lugar, se o bebê possui uma malformação chamada anencefalia. Caso contrário,
a interrupção da gestação é ilegal no nosso país. E ainda assim, são 1 milhão de interrupções por ano. É muita coisa, é muita mulher passando por essa situação. E felizmente, ao longo do tempo, com a evolução da bioética, com a evolução da ciência, estão se criando protocolos para assistir a essa mulher, a essa família, de uma maneira mais integral, mais acolhedora. Por exemplo, existe uma lei hoje de que a mulher, mesmo tendo que ser atendida na maternidade por conta de ser uma complicação obstétrica, ela não deve ficar no mesmo quarto que uma mulher que tem um bebê chorando. Coisas que possam trazer para ela algum trauma ainda maior do que a situação que ela está passando. Mas ainda assim, muito precisa mudar na nossa forma de agir como seres humanos. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: toda vez que um teste de gravidez dá positivo, ou é feito um ultrassom e se diagnostica uma gravidez, surgem expectativas. Não tem como não pensar sobre isso. Seja uma gestação planejada ou não planejada, desejada ou não desejada, é natural que a mulher, pelo menos ela, se não o seu parceiro, a sua família, comecem a imaginar o que vai acontecer nos próximos 9 meses, até que essa criança esteja pronta para nascer, e depois desse nascimento. Se ela vai levar ou não essa gestação para frente, se vai interromper espontâneo ou provocado, a quebra dessas expectativas gera um impacto muito grande em todos os envolvidos. E se a gente não entender esse impacto, se a gente não trabalhar, se a gente não compreender, isso pode repercutir, não necessariamente imediatamente que ele aconteça, mas lá no futuro. Quando nós passamos por uma nova etapa na vida, onde a gente vai reavaliando tudo aquilo que a gente passou, e se a gente não vivenciou aquilo da maneira que deveria, se a gente botou para debaixo do tapete, isso volta de uma maneira muito prejudicial. E para quem estiver disposto a ajudar a uma mulher que passou por um aborto a passar por esse processo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter empatia. Empatia não é olhar essa pessoa de cima para baixo com pena, com dó. É eu me colocar no mesmo nível que ela e buscar sentir o que ela está sentindo para tentar entender o que está se passando naquele momento com essa pessoa. Então é importante, por exemplo, respeitar a forma com que cada mulher responde de maneira diferente a essa situação. Tem aquelas que ficam desesperadas, tem aquelas que não falam nada. Não achar que existe um padrão ideal, uma forma ideal de se responder o que está acontecendo. Cada um lida de uma forma e a gente tem que respeitar isso. Também é importante estimular que essa mulher vivencie esse luto. Muitas vezes isso na nossa sociedade é abafado. Quando eu vou perguntar para uma gestante, assim, chega para fazer ultrassom comigo, quantas vezes você já engravidou? É a minha primeira gravidez, mas eu perdi 3 antes. Então não é a primeira, é a 4ª. Então ela também acolher isso, e sistemicamente, para quem já teve contato com a constelação familiar, sabe que é fundamental que haja o pertencimento de todos os integrantes para o sistema não adoecer. Um aborto escondido, um aborto jogado por fora, independente de qualquer coisa, pode deixar toda essa família doente. Tudo aquilo que é escondido, não é vivenciado, pode depois voltar de uma maneira que não seja boa. Também entender que é natural, principalmente nos casos de aborto espontâneo, que essa mulher busque encontrar uma razão pela qual ela não foi capaz de gerar aquele bebê. Ela acaba se julgando e se culpando que aquilo não tem evoluído, porque que ela não era dentro do corpo dela que esse bebê estava sendo gerado. Isso é muito natural, é um raciocínio muito habitual na mulher que aborta, e a gente sabe que existem inúmeras razões biológicas, psicológicas e espirituais que podem ou não estar associadas a alguma culpa. E outra coisa é também evitar, quando a mulher é jovem, de falar assim: não tem problema, você é nova, logo logo você engravida de novo. Cada gravidez é uma gravidez, cada filho é um filho, e deve ser respeitada dessa forma. Ela tem que se permitir, a sociedade tem que permitir que ela vivencie isso, para que lá no futuro isso não cause alguma repercussão negativa.
E aí eu pergunto para vocês, seria muito bom se a gente tivesse um manual de como viver no nosso planeta. Vocês não acham que seria bom? A gente compra uma televisão, tem manual. A gente compra um micro-ondas, tem manual. Por que no planeta não vem manual? Mas acontece que a gente tem um manual. E quem mandou esse manual para a gente foi o nosso governador. O Evangelho nada mais é do que a descrição das vivências que Jesus teve enquanto encarnado para nos ajudar a passar por qualquer situação que venha nos acontecer aqui nesse planeta. Qualquer. Pode procurar. Você está passando por alguma coisa? Pode ir lá olhar que tem. Mas será que tem mesmo? No Livro dos Espíritos, eles falam na questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta, vide Jesus. Só que é importante entender que não são as palavras que estão escritas aqui que são esse manual. Na verdade, essas palavras são a descrição de um ser humano que conviveu com Jesus enquanto ele vivenciava aquilo. A gente precisa entender o que essas palavras estão querendo nos dizer sobre como vivenciar um acontecimento. Só para exemplificar um pouquinho. Por exemplo, lá em Mateus 12:48, Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. É um momento que ele está ali com seus discípulos, a família vem visitar e fala assim, sua mãe está lá fora. E ele solta essa frase. A gente, estudando ao longo desses milênios todos, a gente tenta entender que Jesus não estava ignorando a família dele, não estava desprezando a mãe dele, mas ele estava querendo demonstrar que todos somos irmãos, que todos estamos aqui juntos nessa jornada e que naquele momento o que ele estava fazendo era fundamental para aqueles que estavam ao redor dele. Vocês concordam comigo que é mais ou menos isso que essa passagem fala? Mas essas mesmas palavras podem também ser ditas por um bêbado que estiver embriagado numa festa, caído no chão e chega, sua mãe veio te ajudar. Minha mãe? Quem? Minha mãe? Quem? Meu irmão? Vocês entendem que a palavra em si, sem a vida, não significa nada e pode ser adaptada a algo que a gente acha. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Evitar de achar que o que a gente acredita é o que Jesus falou. Se colocar no mesmo patamar que ele. E lembrando que tudo isso, qual o propósito de tudo isso? Porque um dia a gente quer chegar lá. A gente quer ser espírito puro. Só que isso vai demandar grande esforço, grande aprendizado, grande vivência. E a gente tropeça e levanta e eu puxo um, outro puxa outro. Esse é o grande propósito da gente estar aqui junto. Então, dentro das informações que a gente tem recebido através do Espiritismo sobre a importância da vida desde a concepção, as consequências que um aborto provocado pode causar, as causas de alguma patologia obstétrica que leve a perdas fetais frequentes, que pode estar associada a alguma coisa que eu fiz em outra vida, tudo isso meio que inconscientemente faz com que às vezes a gente, mesmo que silenciosamente, julgue aquela mulher que está passando por aquele momento. Não só nos casos espontâneos, onde a gente até tem uma compaixãozinha, mas aquela mulher que foi lá e abortou. Ainda assim, a interrupção de uma gestação que está normalmente inserida dentro do útero, ela é antinatural. Ela não está conectada com a nossa essência maior encarnada aqui, que é a nossa biologia. Então alguém que se submeta a isso, certamente, de alguma forma, está desesperado. Tanto que as casas de acolhimento às mulheres que querem abortar, percebem que quando você dá um ambiente saudável, condições de trabalho, condições de sustento, ela acolhe essa vida que está chegando. Nem que seja para depois dá-la para adoção. E não simplesmente exterminar para que o problema dela se acabe naquele momento. Isso geralmente está associado a uma situação de desespero. E na situação de desespero, quem se dispõe a auxiliar pode julgar. E aí eu trago para vocês a passagem de Jesus da mulher adúltera, onde uma situação relacionada à sexualidade humana, né, aquela mulher casada, traiu o marido com outro homem.
E essa mulher é levada à presença de Jesus para testá-lo, para ver como é que ele vai se posicionar, se ele realmente vai bancar, viver o que ele diz. E aí chegam para ele e falam assim: Jesus, seguinte, a lei mosaica diz que essa mulher que traiu o marido e ela tem que ser apedrejada. O que a gente faz? Jesus serenamente abaixa e começa a escrever na areia: quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Quando ele levanta, ele vê na frente dele apenas a mulher e pergunta para ela: escuta, aonde estão aqueles que te julgaram? Foram embora. Dos mais velhos, dos mais novos, não sobrou ninguém. O único que não tinha pecado ali era Jesus. E o que ele faz? Ele julga? Ele atira a pedra? Porque ele não tinha pecado. Não. Ele diz para ela: então vá e não torne a pecar. Ele acolhe, ele direciona, ele orienta, mas ele não julga, não critica. Outra coisa importante para uma mulher que perde um bebê é ela entender de quem é aquele filho. Porque quando a gente entende que a gente não pode perder o que não é nosso, isso acaba trazendo um alívio e um consolo dentro de todo esse processo. Quando a gente entende, como está escrito em João, vede quão grande amor nos tem concebido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus, e aqueles que vêm para o nosso ventre para serem concebidos, nós somos co-criadores. A gente os recebe para que nós, como diz Santo Agostinho, nos direcionemos essas almas na conexão com o Criador e seremos depois cobrados sobre o que fizemos com eles. Mas eles não são nossos. Não sendo nossos, não nos cabe controlar ou saber plenamente quanto tempo eles têm que ficar aqui. E essa é uma das belezas do Espiritismo, quando a gente entende que às vezes um aborto precoce, para aquele espírito que estava vinculado àquele embriãozinho, foi um momento excepcional na evolução dele como espírito. A gente tem algumas informações de que, por exemplo, espíritos muito ovoidizados, deprimidos, essa expansão de vida que surge na concepção entre óvulo e espermatozoide pode ser o que eles chamam de embrioterapia. E a gratidão desse espírito por essa mulher que o ajudou a passar por isso é imensa. Então, entender que em vez desse sentimento de frustração, de impotência, de perda, que na verdade nós estamos sendo instrumentos para algo maior. É óbvio que pela lei natural a gente espera que nós, como pais, a gente retorne ao plano espiritual antes dos filhos. Mas isso não nos cabe controlar e gerenciar. Mas aí você pode dizer: mas espera aí, eu perdi um filho que eu não pude nem segurar no colo. Isso é injusto. Tanta mulher por aí que não queria engravidar, tanta mulher que maltrata o filho, que... eu não vou nem falar o que a gente já sabe ultimamente nos últimos tempos, que tem feito com crianças de maneira extremamente violenta. Por que eu perdi meu filho? E aí eu volto para vocês lá no nosso manual. Lá no Novo Testamento, tem alguma instrução de como a gente deve lidar nessa situação? Tem a própria mãe do Cristo, que o amou, acolheu, educou, e que o perdeu da maneira mais cruel que pode existir. Com o maior sofrimento que pode existir, ela vendo tudo sem poder fazer nada. Diante dessa situação, o que Jesus falou que a gente tem que fazer? Quando Jesus estava na cruz, nos seus momentos finais, ele olha para baixo e vê Maria e João. E aí ele diz: mulher, eis o seu filho. O que Jesus está ensinando para ela e para a gente nessa situação? Que na verdade sim, é muito dolorido perder um filho, ainda mais nessa situação. Mas a raiva,
a intolerância, o ódio, nada disso vai trazer esse filho de volta e vai ser construtivo. Muito pelo contrário, ele ensina para Maria que o amor deve continuar a existir, deve fluir. Então ele entrega para ela um filho que está precisando desse amor, ao mesmo tempo que ela está precisando fazer esse amor fluir. O próprio Chico Xavier falou para a gente certa vez, porque às vezes vamos supor, eu lá atrás, quando eu era muito jovem, numa situação de desespero, eu provoquei um aborto. E hoje eu me culpo, mas eu sei que isso é uma coisa que eu vou levar para a próxima vida. Será? Será que eu tenho que esperar a próxima vida para começar, não estou dizendo resolver, mas começar a resgatar esse meu equívoco? Na verdade, Chico dizia que o amor cura. Então, essa mulher deve fazer o quê? Oferecer esse amor materno que ela não foi capaz de oferecer para aquele espírito naquele momento, para uma criança que esteja precisando. Um orfanato, em alguma comunidade mais carente. Porque o amor, ele realmente, ele é divino, ele é curador. E também Jesus mostrou, quando ele ressuscitou, que o nosso corpo é só um envoltório, que a alma é imortal. Isso trouxe, não só para a mãe dele, mas para todos nós, a certeza de que o reencontro vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Para Maria não aconteceu no Evangelho. Não tem nenhuma passagem no Evangelho que diz que Jesus, quando ressuscitou, reencontrou a mãe dele. Mas ela tinha a certeza que esse encontro ia acontecer. E que essa certeza fazia com que essa dor da saudade fosse tolerável ao longo de toda a sua vida. A gente sabe, pela psicografia de Humberto de Campos em Boa Nova, que depois Jesus volta para levá-la quando ela desencarna. Mas durante toda a sua vida ela tinha a certeza desse reencontro. E por isso que ela passa toda a sua vida ensinando a todos aqueles que a buscam sofrendo, de que o sofrimento é passageiro. Ela sempre dizia, isso tudo vai passar. Vai passar por quê? Porque o sofrimento, as dificuldades, eles não são eternos. Eles são oportunidades de aprendermos e evoluirmos. A única coisa que é eterna é o que é divino. Todo o resto passa. Então, como é que eu faço para me conectar com esse divino, principalmente num momento tão difícil, um momento de dor, de sofrimento? Primeiro eu tenho que lembrar que existe alguém acima de mim, existe um Criador que está cuidando disso tudo e me conectar com Ele. Quando eu faço essa conexão, mas ciente de que eu tenho responsabilidade sobre os meus atos, não adianta também eu ficar dentro de casa lá esperando, não, Deus vai resolver, Deus vai resolver. Não, eu tenho que estar atento, mas eu tenho que ter fé, confiança e serenidade. Quando eu me conecto com o Criador, a resposta vem. E eu tenho certeza que cada um de vocês já viu, em algum momento das suas vidas, essa resposta vindo, mas ela não é barulhenta, ela não é enorme, ela é discreta, ela é silenciosa. Deus usa os outros como instrumentos para que a gente receba aquilo que a gente está procurando e a gente se direcione no caminho adequado para buscarmos aquilo que eu falei lá atrás, que é um dia chegarmos a ser espíritos puros. Mas Jesus, naquele momento que ele teve aqui entre nós, ele não pôde falar tudo. A situação que a humanidade se encontrava ainda não permitia que fosse compreendido o que ele falava. Muito do que ele falou não foi compreendido e a gente às vezes está tentando até hoje entender. Mas na sua generosidade, o que ele fala? Ele fala que vai rogar ao Pai que nos dê um paracleto e que esse paracleto vai ficar com a gente para sempre. Esse paracleto é a tradução do Haroldo Dutra Dias, onde o significado de paracleto é o quê? É alguém que é chamado ou enviado para prestar auxílio, consolar, confortar, defender o réu, o intercessor, aquele que ele está buscando instruir. Então o nosso manual que eu falei para vocês lá atrás, ele teve a sua versão revista e ampliada, que foi o nosso Consolador Prometido. É através do Espiritismo que a gente recebe informações que nos ajudam a compreender melhor essa imortalidade que Jesus comprovou para a gente que existe.
De que maneira se dá essa continuidade após o desencarne e de que maneira existe essa interação entre os dois lados. E o grande propósito do Consolador Prometido? Para mim, para vocês, para uma mulher que aborta, para alguém que está no hospital, para qualquer um que esteja passando por um momento de dor, porque Jesus não falou que é o anestesiador, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não lê que é o anestesiador prometido. Ele não vai tirar a dor, ele só vai nos consolar para que a gente possa passar por ela. Ninguém veio aqui a passeio. Todos nós teremos momentos onde situações difíceis vão surgir. E quando a gente se conecta com essas informações, com essa realidade, a gente consegue passar por isso de uma maneira muito mais serena. Então, o propósito do Consolador Prometido é o quê? Fazer o homem saber de onde ele vem, para onde ele vai e por que ele está aqui. Lembrar dos verdadeiros princípios da lei de Deus e ter a consolação pela fé e pela esperança de que isso tudo vale a pena, por mais difícil que esteja. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês hoje à noite. Eu trago meus pupilos, o meu livro sobre gestação, Encontro entre Almas, e os dois pequenos saindo da evangelização, que eu acho que isso aqui é o melhor presente que a gente tem. Quando a gente entende que esse Consolador Prometido, quando é ofertado desde intraútero e faz parte da essência desse indivíduo na encarnação, certamente nós somos abençoados por poder ofertar isso para os nossos filhos. Muito obrigada.